Agora a gente fala sobre os nossos olhos, já que a gente foi capaz de enxergar as belezas dessa cidade maravilhosa, né? Então, vamos pensar neles. Primeiro eu quero te fazer um questionamento. Você é daquelas pessoas que sente dor de cabeça? Às vezes diariamente ou quase que diariamente? Você já experimentou a sensação de olhar para um objeto e vê-lo duplicado? Já te aconteceu? Ouvir ruídos que ninguém mais ao seu redor está ouvindo, como um chiado que parece estar dentro da sua cabeça? Olha, se você tem um ou mais do que um desses sintomas que eu acabei de falar, é preciso muita atenção. Você pode ter aumento da pressão dentro do crânio, conhecida como hipertensão intracraniana. É mais comum do que a gente imagina. E a gente vai entender mais sobre essa doença com o neurooftalmologista Dr. Paulo Rodrigo, que já está aqui. Dr. Paulo, muito obrigada pela sua presença, seja bem-vindo. E que assunto importante, que alerta bom para a gente fazer para a população. Agora, eu confesso para você que quando eu li a abertura, eu fiquei um pouco preocupada. Eu não tenho dor de cabeça diariamente, mas eu tenho dor de cabeça frequente. Às vezes eu ouço um chiado, sim. Em relação a duplicado, de vez em quando a gente vê alguma coisa meio turva. Mas isso já significa que eu tenho pressão alta no crânio? Não, Cláudia, isso significa que você possa ter, mas não fecha o diagnóstico. O diagnóstico da hipertensão intracraniana, ele exige alguns exames específicos, tanto da parte oftalmológica, como dos especialistas em neurologia. Porém, essa chamada que você fez é muito importante, porque a primeira coisa que você leu, que você disse para os nossos ouvintes hoje, é que ela é uma ladra silenciosa da visão. Muitas vezes as pessoas experimentam alguns episódios desses sintomas que foram relatados, mas eles não dão a devida importância justamente por não achá-los tão graves. E ao longo do tempo, esses sintomas, eles podem sim estar relacionados à hipertensão intracraniana e ao longo do tempo, essa condição, ela vai tirando a visão da pessoa de uma forma imperceptível. Como seria isso? Por que a gente colocou essa chamada ladra silenciosa? A hipertensão intracraniana, na maioria dos casos, ela tira a visão periférica, tanto lateral como superior e inferior. E ao longo do tempo, você vai tendo uma perda do campo visual até que ele se torna tubular. Quando chega a esse ponto, muitas vezes a pessoa procura ajuda, mas em muitos casos a gente já não consegue melhorar essa perda visual que aconteceu ao longo do tempo. Por isso que nós devemos sempre prestar atenção a esses sintomas, a esses sinais e outros também. Por exemplo, algumas pessoas elas experimentam que em alguns momentos do dia ela tem um apagamento da visão, que a gente chama de obscurecimento visual. O que seria isso? Em alguns momentos do dia, você percebe que a visão fica branca ou esfumaçada ou desaparece em um ou ambos os olhos. Também pode estar associado a um quadro estressor, a um quadro de ansiedade, mas sempre tem que ser tirada essa hipótese de hipertensão intracraniana também, através de exames simples, que não são exames que vão trazer algum tipo de prejuízo para a pessoa que apresenta esse tipo de sintoma. Eu, quando vou ao oftalmologista, eu aprendi aqui no Vida Melhor que a gente deve ir ao oftalmologista no mínimo uma vez por ano para fazer os exames de rotina. Ele sempre faz o exame da pressão dos olhos. Isso tem a ver com a pressão intracraniana ou são coisas distintas? São situações distintas. A medida da pressão dos olhos, ela tem que ser verificada anualmente. Em alguns casos, a gente chama atenção, principalmente se você é familiar em primeiro grau de um portador de uma doença que se chama glaucoma, mas ela não está associada ao aumento da pressão do crânio. São duas medidas de pressão diferentes, ambas são importantes, mas não relacionadas. Então, qual seria o exame que a gente deve fazer no oftalmologista para depois complementar com talvez exames neurológicos? O fundo de olho. O fundo de olho é um exame que deve ser realizado em todas as pessoas pelo menos uma vez por ano. O fundo de olho é um exame que deve ser realizado desde o nascimento
Ou seja, nós recomendamos que ao nascimento o bebê já passe por uma avaliação oftalmológica, onde vai ser realizado o fundo de olho. E esse exame ele tem que ser repetido ao longo da vida e principalmente nas pessoas que apresentam quaisquer tipos dos sintomas que nós já relatamos aqui, ele deve ser feito imediatamente. O glaucoma, você disse ainda há pouco que tem uma relação com a hereditariedade, Sim. né? A hipertensão intracraniana, ela também tem uma questão hereditária ou genética? Não, a hipertensão intracraniana, ela tem uma questão de gênero. Se nós pegarmos a população geral, a gente vai encontrar um caso a cada 100 mil pessoas, a população geral. Inclusive, ontem foi o Dia Mundial das Doenças Raras e a hipertensão intracraniana é considerada uma doença rara na população geral. Porém, se nós fizermos um corte na população e nós pegarmos as mulheres entre 25 e 50 anos com sobrepeso, a gente vai ter nesse grupo específico de mulheres geralmente a gente vai achar 19 a 20 casos por 100 mil habitantes. Alguns estudos da literatura, eles falam que os portadores de hipertensão intracraniana, eles são 8 mulheres para cada um homem afetado. Então, no caso da hipertensão intracraniana, não existe uma questão genética, mas existe uma questão de gênero, onde as mulheres, elas são muito mais afetadas do que os homens. E existe alguma causa para ela acontecer? Não existe alguma causa, no caso da hipertensão intracraniana, que a gente fala que ela é idiopática, porque nós podemos dividir em dois tipos. Hipertensão intracraniana, ela pode ser secundária a doenças muito graves, como doenças autoimunes, como lúpus, tumores, infecções do sistema nervoso central e tromboses nos vasos sanguíneos que nós temos dentro do crânio. Nesses casos, a gente tem uma hipertensão intracraniana que nós chamamos secundária, onde é muito claro o caso. O que nós estamos chamando a atenção aqui hoje à tarde é a hipertensão intracraniana, que na medicina a gente usa uma palavra que se chama idiopático. Ou seja, nós pesquisamos, não existe nenhuma causa detectável para este aumento da pressão. É uma pessoa que não sofreu um trauma, é uma pessoa que não tem uma doença conhecida, não tem uma doença infecciosa. Ou seja, é uma pessoa que teoricamente não tem nenhum motivo para tê-la. E são os casos mais perigosos. Porque nesses outros casos, onde nós temos uma pessoa com tumores, infecções, isso é muito claro. A gente vai perceber que coexiste o aumento da pressão. Mas existe um grupo de pessoas que teoricamente são saudáveis e que também podem apresentar essa doença. Mas você falou que a incidência maior é em mulheres que estão acima do peso, que estão obesas, né? Exatamente, e principalmente a partir da terceira década. Existe essa observação científica de que as mulheres com sobrepeso, a partir da terceira década de vida, elas estão mais propensas a desenvolver a hipertensão intracraniana sem uma causa palpável. Não existe ainda, relatado pela ciência, uma causa e efeito entre o sobrepeso e o sexo feminino. Mas, por exemplo, uma medicação que é utilizada exclusivamente pelas mulheres, que são os contraceptivos orais, eles estão associados à hipertensão intracraniana. Várias outras medicações, que no caso são utilizadas por ambos os sexos, também está associada. Pessoas com uso de corticoterapia crônica, uso de corticoide, cronicamente, também pode desenvolver. Então, assim, existem algumas situações muito claras associadas, mas essa questão do sexo e do sobrepeso, ela não tem uma explicação clara pela ciência ainda. Mas, por exemplo, são observados vários casos onde o indivíduo portador da hipertensão intracraniana, sem uma causa palpável, realizando uma perda expressiva de peso, essa situação ela é controlada e desaparece. Agora, e como é que é feito esse controle? O controle é feito principalmente a partir dos sintomas que já foram falados aqui. Então, se qualquer pessoa apresenta esse sintoma, ele tem que ser avaliado por um oftalmologista e por um neurologista. E o controle é feito, no caso, o tratamento, nós temos medidas. Se a pessoa é portador de sobrepeso, ela vai ser orientada a começar
processo de emagrecimento. Não tem como fugir disso, né? O povo fala, ah, isso é gordofobia. Gente, todos os médicos vêm aqui e falam. Obesidade é uma doença, tem CID, Código Internacional da Doença, mas tem comorbidades, doenças ligadas a ela. Então não adianta a gente falar, ah, mas é bonitinho. Sim, pode ser lindo, mas não é bom, não é saudável. Só tem perdas. Exatamente. Eu acho que nós vivemos um momento muito bom da sociedade onde nós discutimos essa questão das fobias e dos preconceitos, mas o que nós estamos tratando aqui hoje é que o excesso de peso, ele está associado, por causas ainda não totalmente esclarecidas, ao aumento da pressão dentro do crânio. E de outras doenças também, né? Exatamente. Eu concordo com você. Eu acho que a gente tem que continuar batalhando aí pelo não preconceito, de todas as formas, mas em alguns casos, quando a gente está falando de saúde, aí a situação é diferente, né? E principalmente as mulheres geralmente são mais afetadas também por algumas doenças do que os homens. E o contrário também é verdadeiro. Havendo o diagnóstico do aumento da pressão, esse diagnóstico vai ser a partir de exames de imagem, vai ser necessário fazer a coleta do líquido da coluna para medir a pressão dele, entendeu? Nós temos várias pressões no organismo, pressão dentro do crânio, pressão dentro dos olhos, a pressão arterial. Várias cavidades do nosso organismo, elas são todas medidas a pressão. E a partir desse momento, se a pessoa tiver sobrepeso, ela vai ser orientada a um processo de emagrecimento. Alguns casos mais extremos é necessária até a cirurgia bariátrica. Esses pacientes, eles vão ser medicados. Nós temos medicações onde nós conseguimos diminuir a pressão dentro do crânio. E em casos mais graves, onde a gente não consiga realizar o controle dessa pressão dentro do crânio, que vai levar a longo prazo ou médio prazo a uma perda visual, existem técnicas cirúrgicas que a neurocirurgia realiza, onde é feito de uma forma bem simples um trânsito, um atalho de drenagem do líquido que nós temos dentro do nosso crânio para outra cavidade dentro do nosso organismo, para que essa pressão diminua, que nós chamamos as derivações ventrículo-peritoneais, por exemplo, onde é colocado um equipamento que vai drenar esse excesso do líquido para outra cavidade, para a cavidade abdominal. E se não fizer nada, lembrando da primeira frase que eu falei, essa hipertensão intracraniana vai roubar a tua visão. Exatamente. Ou seja, pode levar à cegueira total. Exatamente. E sem falar da perda de qualidade de vida que essa pessoa vai experimentar. Porque em alguns casos, a pessoa convive durante muitos anos com quadros de dor de cabeça crônica. Nem toda dor de cabeça crônica é hipertensão intracraniana, vamos deixar isso bem claro. Porém, todo caso de dor de cabeça crônica tem que ser descartada a presença de hipertensão intracraniana. Existe alguma relação entre a pressão intracraniana e os hormônios femininos? Existe uma evidência na ciência de que essa questão dos hormônios femininos, ela possa estar implicada, mas ainda não foi descoberto o mecanismo exato dessa relação, mas existe. Perfeito. Eu gosto sempre de olhar que a saúde, a medicina, ela é uma ciência em constante evolução e isso é maravilhoso. Então a gente vai toda hora aprendendo com novidades, com informações novas, né? Sim. Com base nos estudos científicos. Agora, obrigada, Marcela. A próxima pergunta é da... Não fala. Eu ia falar da anônima. Como a pressão intracraniana pode ser afetada durante a gravidez? Durante a gravidez, ela pode se manifestar porque existe uma alteração muito grande nos hormônios femininos durante o período, não somente da gravidez, mas o período puerperal também. Mas ainda, como eu falei para você e para os nossos ouvintes, não existe uma relação ainda determinada pela ciência mostrando o mecanismo exato onde isso acontece. A medicina funciona assim, primeiro você tem uma evidência. Hormônio feminino, mulheres estão mais associadas a determinada doença. A partir daí, a ciência vai descobrir como uma situação afeta a outra. Sabendo o mecanismo, como essa situação afeta a outra, são criados os tratamentos para cortar essa relação. E essa relação de causa e efeito ainda não está descoberta e não é claramente visível. Existe relação de hipertensão arterial com hipertensão craniana?
existe também uma relação entre as duas, porque a pressão intracraniana, ela é regulada pelos níveis de pressão arterial. Por exemplo, se você tem algum tipo de problema relacionado à hipertensão intracraniana que vai alterar a perfusão, ou seja, a irrigação do cérebro com o sangue, também está associado. Obrigada pela pergunta. Próxima, Andréa Lopes. Quais são os efeitos da pressão intracraniana elevada a longo prazo na saúde geral do cérebro? Na saúde geral do cérebro, você vai ter principalmente uma lesão nos nervos ópticos. Os nervos ópticos são responsáveis por captar as imagens que entram nos nossos olhos e levar até a região cerebral responsável para você realmente ver, porque os nossos olhos não veem, o que vem é o nosso cérebro. Os nossos olhos são canais de entrada que levam essa informação até a região do cérebro responsável pela visão, que é na região occipital. E nós vamos ter uma lesão dos nervos ópticos, onde esses nervos ópticos eles vão morrer gradativamente, que a gente chama de atrofia óptica. Se você tiver um quadro de hipertensão intracraniana a longo prazo, esse aumento da pressão vai levar à morte do nervo óptico. Não é a morte do olho, mas é a morte do nervo óptico que leva a informação captada pela retina até o cérebro. Ou seja, você vai permanecer com o olho normal e com a parte visual cerebral normal, mas só que essa ligação, que é através do nervo óptico, ela vai estar comprometida. E por isso você para de enxergar. Então não vai ser uma lesão do olho e nem do cérebro, mas uma lesão do nervo óptico que está nesse caminho entre a recepção e a interpretação. Doutor, qual é o recado mais importante assim que a gente precisa deixar para quem está nos assistindo em relação à hipertensão craniana? Dor de cabeça não é normal. Ó, dor de cabeça não é normal. Não é normal. É comum, mas não é normal. É comum, mas não é normal. Você tem que investigar. Nem toda dor de cabeça é hipertensão intracraniana, porém toda dor de cabeça tem que ser investigado se não existe uma hipertensão intracraniana por trás dela. Muitas vezes a gente vê que várias pessoas passam, isso é comum chegar no consultório, 15, 5, 7, 10 anos com esse sofrimento, sem diagnóstico, porque muitas vezes a própria pessoa, a própria sociedade não valoriza esse quadro. Então, dor de cabeça não é normal, sempre tem que ser investigada. E na sua experiência clínica, tem solução para dor de cabeça? Tem solução. Muitas vezes a solução, Cláudia, ela não vai ser somente através da medicina, mas hoje em dia nós temos um atendimento multidisciplinar, onde nós precisamos de multiprofissionais, o psicólogo, o professor de educação física, a yoga, pilates. Existem vários tratamentos para dor de cabeça, desde que nós afastemos algumas causas orgânicas e mesmo havendo causas orgânicas, todos esses profissionais eles participam do tratamento do portador de dor de cabeça. Eu vou aproveitar, deixa eu pedir para a produção entregar um microfone para a Tati. A gente está aqui, que você falou do profissional de educação física, a gente tem uma profissional de educação física, fisioterapeuta, instrutora de LPF, que faz um trabalho muito interessante, não sei se você conhece o LPF, mas trabalha muito a fáscia muscular, enfim, ela pode explicar melhor. Mas vem cá, Tati, por favor, eu vou pedir para você sentar um pouquinho aqui, só porque eu queria entender, junto com o Dr. Paulo, se o LPF também trabalha essa questão das dores de cabeça, claro que afastar das outras causas orgânicas. Causas orgânicas. O LPF ele trabalha retirando a pressão intraabdominal e por conta de uma respiração profunda a gente também trabalha ativando o nervo vago. O nervo vago ele cuida dessa sensação de bem-estar, ele regula os órgãos intraabdominais, os órgãos também que estão localizados na nossa caixa torácica, e aí a gente tem os benefícios que estão voltados aí para essa parte do nervo vago. Quando a gente inspira, nós aceleramos o nosso coração, a gente aumenta a frequência cardíaca. Quando a gente expira, a gente diminui a frequência cardíaca e automaticamente a gente diminui nossa pressão arterial também, numa expiração profunda.
Então, através disso e junto com os tratamentos da medicina, aí sim, a gente consegue melhorar essa pressão também. Pressão arterial, que provavelmente, né, pode repercutir e ajudar no tratamento. Eu acho isso fantástico, porque toda vez que eu sento com o médico fala da importância da atividade física, da importância da alimentação, da importância da boa noite de sono, mas juntar os dois, assim, sabe? Para dar credibilidade para o trabalho do outro, isso é muito rico, porque às vezes eu sei que você em casa ouve, mas fica assim na dúvida, mas será mesmo? Gente, estamos falando de saúde e como eu disse ainda há pouco, a medicina ela está em evolução e hoje a gente já descobriu que é necessário sim, multiprofissionais para tratar a gente como um todo, Com né? certeza. Que coisa boa, maravilhoso. Muito obrigada. Que Doutor agradeço. Paulo, ele está no Insta como Paulo _ Davi _ oftalmologista. Paulo _ Davi _ oftalmologista, está escrito aí. Acompanhe, porque eu tenho certeza que você vai acabar aprendendo muita coisa e vai também ter alertas para outras que de repente estavam lá adormecidas que você nem imaginava, como por exemplo uma dor de cabeça que parece besteira. Exatamente. Né? Que a farmácia está cheia de ofertas, de um monte de remédio, que às vezes é até uma tranqueira, dependendo de como você faz o uso, fazendo até mais mal para a sua saúde, não é? Com certeza. Doutor, muito Eu que obrigada. agradeço. Um prazer te Você receber. foi nosso. Tati, eu não sei qual que é a programação que a produção fez, mas eu te chamo daqui a pouquinho para a gente fazer os exercícios e falar um pouco mais sobre a LPF, tá bom? Obrigada.